e outra vez, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui a estrear o novo trimestre, um trimestre que nos leva até o livro de Marcos, um livro que eu muito aprecio. João Marcos é dos autores bíblicos que, para mim, é o meu predileto, e eu amo a história de João Marcos porque ele teve uma segunda chance ou uma segunda oportunidade. E não é só por isso, é pela energia, a forma viva como Marcos escreve, a ação colocada nos textos bíblicos que nenhum outro evangelista conseguiu. E não é por acaso que João Marcos foi o primeiro escritor dos evangelhos. E hoje estamos aqui, eu e o Beneneco, com quem eu tenho sempre o gosto de partilhar esses momentos. Vamos falar sobre este livro em concreto e, sobretudo, das controvérsias que existiram no ministério de Jesus. Então, Beneneco, seja bem-vindo mais uma vez e espero que o Espírito Santo nos inspire a falarmos da palavra de Deus. Obrigado, irmão Durão. Saudações a todos. É um prazer voltarmos a cruzar as palavras. E, como disse bem, em torno da lição número 3 da Escola Sabatina, com o tema controvérsias. Dizer que, assim, a flor de introdução, né, Jesus, ou seja, o evangelista Marcos, portanto, o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, com o nome dele, Marcos, é o escritor dos Evangelhos que citou na prática as ações de Jesus Cristo em favor da humanidade. Teve todo o cuidado de narrar relatos específicos, precisos de Cristo, não iniciando na genealogia, nem em um outro Ele não era judeu, os judeus é que tinham essa preocupação. Exatamente. Ele foi tão preciso quanto aos ensinos, à pregação, e também ele apresentou Jesus como aquele que tem o domínio sobre os espíritos imundos e também aquele que tem o poder de curar, apresentando esses atos em favor da humanidade. Ou seja, ele veio desconstruir aquilo que o inimigo, de forma errada e tendenciosa, construiu, usando homens, deturpando os ensinos, criando até, de alguma forma, medo nas pessoas ante os líderes, os doutores da lei, e Jesus veio para desconstruir esse sistema do inimigo. E repare, Marcos, ao contrário de Mateus, João, que estiveram diretamente ligados com Jesus, Marcos ouviu de Pedro e escreveu o livro. Exato. Obviamente inspirado pelo Espírito Santo, e vê o que ele escreve logo no verso áureo. E também lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Exatamente. Assim, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o justo, é também o quê? Senhor do sábado. Exatamente. Houve uma grande controvérsia por causa disso. Como é que este homem se intitula como o dono do sábado? O sábado que para os judeus era extremamente pesado, porque para além daquilo que Deus tinha dito em sua palavra, no livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos 3 a 17, eles tinham acrescido, não é? Fizeram um acrescento de 39 mandamentos. Mandamentos, ou como é que se diz então? Regras, não é, que não deixam de ser mandamentos, para que o sábado se tornasse um dia sagrado. Só que aquilo retirava a espiritualidade do próprio dia. Exatamente. Então, assim, de controvérsia em controvérsia, quando no dia de sábado, em Cafarnaum, depois já de ter na sua companhia
alguns discípulos que ele escolheu, e aqui, precisamente, Pedro, depois dele ter pregado na sinagoga, porque ele veio para ensinar, para pregar, e depois de ter pregado à tarde, foi confraternizar com os amigos em casa de Pedro. Posto nessa casa, encontraram a sogra de Pedro doente. Curou-a, e a sogra de Pedro, depois de se sentir curada, passou a fazer trabalho ou seja, passou a servir, ou seja, quando nós nos beneficiamos da bênção, essa não pode ficar escondida. Então, ela começou a servir. Por um lado. Por outro lado, nesta questão de os líderes tornarem o sábado tão pesado, as pessoas seguiam tanto Jesus, mas como era sábado, como ainda o sol não tinha se posto, tinham tanta ansiedade de se encontrar com Jesus, mas estavam apertados no coração, infelizmente, que o sol já se pusesse, porque eles queriam encontrar-se com Jesus. E assim é que os amigos do paralítico, não é? Levaram-no à casa da sogra de Pedro, o fizeram passar pelo telhado, e Jesus disse: a tua fé, né? A tua fé te curou. E aí começa a controvérsia. Mas quem é esse? Quem é esse que tem autoridade para dizer, ou para se colocar no lugar de Deus e dizer: os teus pecados estão perdoados? E ele não respondeu nem rispidamente, nem, como é que eu vou dizer, no segmento direto da pergunta. Muito pelo contrário. Ele perguntou: o que é mais fácil? É dizer que os teus pecados estão perdoados, ou pega teu leito, toma-o e anda? O que é mais fácil? Bananeco, vamos fazer uma pausa, porque já estamos muito adiantados ali onde tu estás. Vamos fazer um ponto e vírgula para voltarmos um pouco e dizer que o comportamento de Jesus, o seu modo de pregar e até mesmo as suas curas estavam em conflito direto com a tradição das autoridades religiosas do seu tempo. Exatamente. E consideraram-no blasfemo, glutão e amigo dos pecadores. E não foi só isso, Bananeco. Diziam que Jesus era transgressor do sábado e chegaram a acusá-lo de trabalhar para Satanás, incluindo os da própria casa. Os próprios familiares de Jesus também chegaram a essa conclusão. Aquilo que os líderes pensavam era o que a família de Jesus pensava. E os seus próprios parentes passaram a acreditar que Jesus havia perdido a cabeça por causa do excesso de trabalho. Exatamente. Mas aqui entre nós vamos dizer, a vida de Jesus foi mesmo controversa. Foi controversa e sim, não é fácil acreditar nele. Nós acreditamos, Bananeco, por causa da fé e aquilo que foi escrito. Os outros não tiveram essa oportunidade. Exatamente. E dizer que Jesus não respondia no tom dos seus acusadores, usados pelo inimigo, e eles que até tinham conhecimento de que o Messias que viria seria Deus conosco, tanto Emmanuel, Deus conosco, perderam isso, perderam essa noção, nem acreditavam nele, que era Jesus, Deus e humano 100% ao mesmo tempo. E Jesus era justo, misericordioso e andava humildemente diante de Deus. Tanto Lucas também, a Marcos fez questão de notar isso, de que toda a ação de Cristo era previamente preparada e dependia diretamente do Pai. Era tudo preparado, planificado e dependia diretamente do Pai. Pois. Mas essa história do paralítico é interessante, Bananeco. O paralítico teve bons amigos. E aqui também nos mostra que no cristianismo
nós precisamos de ter bons amigos. Exato. É um ponto. Um outro ponto. O paralítico podia ter afirmado que eu preciso andar, eu quero andar, mas ele não o fez. Exato. Porque, sabe, Jesus curou a raiz da sua doença. A doença dele não era apenas física, era também espiritual. Por isso. E muitos hoje padecem no físico porque o espiritual também está doente. Exatamente. Porque o paralítico, Beneneco, ele não se importava em nunca mais andar, mas com o perdão que lhe dava ou que lhe trazia paz na alma. Exatamente. E é isso que nós precisamos. É o perdão que nos traz paz na alma. Porque, na verdade, hoje somos considerados paralíticos espirituais. Exatamente. Essa nota é interessante e Jesus usou um argumento próprio destes líderes, partindo do menor aspecto para o maior. Uhum. E à medida que ele fazia coisas tão espantosas, eles também ficavam intrigados de que complicá-lo mais, ficavam entre os seus argumentos e aquilo que a população acreditava destes líderes e preferiam muitas vezes, a lição diz isso, eles não se pronunciarem para não serem tidos como falsos. Pois. E por isso, na questão da acusação que ele comia com cobrador de impostos e pecadores, onde ele faz a vocação de Mateus, Levi, a lição cita aqui uma passagem, uma passagem religiosa da época chamada Tororó da Mishnah, que dizia: se um cobrador de imposto entrar na casa de alguém, tudo lá dentro torna-se imundo. É para ver que os judeus, principalmente da Judeia, do ponto de vista religioso e até se autosseparavam do restante da população, consideravam os cobradores de imposto, pelas suas práticas, ou seja, de cobrarem mais do que o devido, pessoas puramente imundas e afastadas do reino de Deus. Pois. Mas agora vê, os próprios líderes da época mentalmente tinham recusado tudo o que Jesus fazia em nome de Deus. Isso é um alerta para nós. Exato. Muitas vezes nós, ou porque temos um título acadêmico muito elevado, ou porque lemos mais que os outros, acabamos por rotular as pessoas e tudo o que essas pessoas forem dizer para nós não serve. Ou seja, mentalmente nós nos negamos a ouvir esta pessoa. Exato. Os líderes religiosos daquela época fizeram o mesmo com Cristo. Exatamente. Os resultados foram desastrosos. Exatamente. E além dessa questão de Jesus veio, e eu gostaria de realçar isso mais vezes, Jesus veio apresentar o reino de Deus na pessoa de Deus, mas Deus conosco, de quem nós devemos comungar, em que? No caráter. E ele falava como quem tem autoridade, e tinha autoridade doutrinária e sobre os espíritos imundos. Isso mesmo. E por isso ele podia curar, quer espiritualmente, como disse bem há pouco, e fisicamente. E aqui eles voltaram a mexer na ferida, entre aspas, porque Jesus estava a andar com os seus discípulos e estes não jejuavam e questionaram. Então, mas os teus discípulos não jejuam, mas quando eles andavam com João Batista, jejuavam. E Jesus, respondendo também de forma categórica nessa controvérsia, ele disse, mas
Então, é assim, vocês, onde é que, imaginem, é assim, quando vocês estão na presença do noivo, na festa de casamento, vão jejuar ou vão celebrar? Agora, quando o noivo for retirado, aí sim tem motivos para jejuar, porque vão entristecer. Ou seja, no sábado, eles também colocaram essa questão. No sábado, os teus discípulos não jejuam, e Jesus disse: eles estão com o noivo. E se estão com o noivo, é motivo de alegria, não de tristeza. Porque o jejum é, simboliza tanto, um ato de reprovação, de negação dos atos pecaminosos, porque, enfim, e não fazia sentido no dia de sábado jejuar, porque é dia de festa, é dia de celebração também. Amém, amém. Pois realmente, porque essa questão do jejum tem trazido também muita controvérsia, porque é que muitas vezes a igreja jejua no sábado e não jejua no outro dia, porque o jejum denota a tristeza e o sábado é um dia de alegria. Se calhar é para um outro debate, para um outro fórum. Sim, sim. E essa questão também de Jesus ter comido, bebido e sentado na casa de Mateus Levi trouxe dissabor para os líderes da época. Exatamente. Mas isso só prova que Jesus não fazia acepção de pessoas. Exatamente. Jesus se misturava com o povo. Onde existia dificuldade, é ali onde o Espírito lhe conduzia. Exatamente. Jesus não era o tipo de pessoa que muitas vezes nós temos hoje, e se calhar somos nós, que no momento diz uma coisa, mas quando as pessoas saem diz outra. Não, ele era coerente com os seus ensinos. Pois. O que ele dizia, ele praticava. Isso fazia confusão na mente dos líderes. Como é Exatamente. que este senta e come com gentios? Porque os cobradores de impostos eram detestados. Exatamente. Não eram Exatamente. amados. Ele não podia comer com eles, nem tocá-lo. Como é que é Exatamente. possível? E diz que é o Messias. Então, nós precisamos ter algum cuidado, porque a crítica, sobretudo quando é destrutiva, pode nos levar a desperdiçar grandes oportunidades. Exatamente. E nisso, o autor da lição faz questão de realçar os levis, os publicanos, ou os cobradores de impostos, ou os pecadores de hoje. Que tipo de publicanos ou de pecadores temos hoje na nossa sociedade, na nossa igreja? E aqui me vem a ideia de que um homossexual pode se tornar cristão, mas ao contrário já não é aceitável. Um endemoniado, não. Aqui é mais perigoso. Mas é assim, um marginalizado pode se tornar cristão, mas depois de receber a doutrina, não se torna marginalizado. Ou seja, nós hoje não temos cobrador de imposto, mas temos pessoas. Hoje a sociedade está muito estigmatizado e temos pessoas com muitas tendências, temos raças, temos homossexuais, temos lésbicas. Essas pessoas nós devemos amá-las para conhecerem Jesus. E conhecendo Jesus, pela força ou pelo poder e entrega destes ao Espírito Santo, vão deixando as práticas erradas. Mas o contrário já não é aceitável. É verdade. Porque no fundo é isso que tu disseste, Beneneco. O que Jesus pede hoje é que nós aprendamos a amar as pessoas tal qual elas são. Exatamente. Esse é o único exemplo que Jesus nos deixa nesse sentido. Eu penso que também já falamos um pouco sobre essa controvérsia da comida, não é? Sim. Porque, longe de aprenderem a amar, os fariseus instigaram os discípulos de João a se juntarem às suas críticas. Exato.
E eles diziam assim, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuaram ou não jejuam? E eu que o Benaneco disse, então vocês têm um noivo convosco e querem jejuar? Não é possível. Na presença de Deus, irmãos, nós não precisamos jejuar. Exatamente. Porque Jesus respondeu na forma de parábolas, e ele falava muito em parábolas. Em parábolas, sim. Falou da parábola das bodas e a parábola do novo e do velho vinho, não é? Exatamente. Não se põe vinho bom em odres velhos. Não, não é? Não. Nem se usa, como é aquilo da roupa Sim, nova. sim. Quer dizer, não se usa remendos em tecido novo. Pois, está a ver? Exatamente. Porque como pode alguém jejuar durante um casamento? O noivo é Jesus. Exatamente. Os convidados são os discípulos. E quando Jesus morresse, não é? E ressuscitasse, então os seus discípulos precisariam de jejuar. Exatamente. E de controvérsia em controvérsia foram para o sábado. Exatamente. Foram para o sábado. Há um aspecto, Benaneco, que os ensinamentos vivos de Jesus não tinham lugar nos ensinamentos mortos da tradição judaica. Não tinham. Não. Por isso é que diziam, os escritores disseram, ele falava como quem tem autoridade. Exatamente. Que é isso? Porque ele vivia o que falava. Pois. Os líderes da época, religiosos, os fariseus e outros grupos, não viviam o que falavam. E por isso ficavam aqui, entre aspas, entre a espada e a parede, porque tinham medo de concordar ou discordar em alguma coisa com Jesus, porque os expunha diante da população de que eram mentirosos. Porque Jesus dizia há pouco, veio desconstruir os conceitos errados da verdade, entre aspas, imposto ou apresentada pelo inimigo. E sobre o sábado, os discípulos escolhiam espigas que estavam com fome, era oportuno, e eles acusaram os discípulos de Jesus de violarem o sábado. E foi aqui que Marcos escreveu que Jesus é Senhor até do sábado, e o sábado, ele que é o Criador, né, foi feito para o benefício do homem. E não para o prejuízo do homem. Pois. E repare, Benaneco, que eles foram buscar as 39 formas de trabalhar que transgridem o sábado. Exato. Porque para eles estavam a dizer assim, bom, você é o mestre, você é Jesus, mas você e os seus discípulos transgrediram o sábado. Isso. Por quê? Primeiro, vocês fizeram 3 obras proibidas no sábado. Colheram as espigas, debulharam e limparam o grão. Isso. Agora, vê a resposta de Jesus. Não vos lembrais de que Davi, quando estava com fome, comeu do pão, os pães da proposição, não é? Sim. Que eram sagrados. Exato. Que só os sumos sacerdotes ou os sacerdotes podiam comer. O que é que Jesus estava a tentar dizer? Irmãos, a lei de Deus não é superior à vida. Exatamente. Quando a vida do ser humano está em risco, a lei desaparece. Exatamente. Não estou a dizer que a lei não serve. Não. Mas a lei de Deus não é superior à vida. Exatamente. Davi estava com fome, era sábado, e a vida, né, é superior à lei. Era normal, era admitido ele comer, e os seus companheiros na altura, com fome, comer os pães da população, que era proibido em condições normais. E também os discípulos com fome, e era sábado, não deviam ficar com fome quando tinham comida à disposição. Até o autor diz que, enquanto eles criticavam Jesus e seus discípulos desses atos, eles estavam a cometer também duplo pecado de violar o próprio sábado com esses pensamentos e com essas acusações e tentarem matarem Cristo no sábado. Pois, a partir já daí eles começaram a entrar em declínio.
Exatamente, exatamente. Por isso é que Jesus diz que é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal. É Exatamente. lícito no sábado salvar uma vida ou matar. Pois, Ou seja, o sábado, irmãos, é um dia para se fazer o bem e é um dia para celebrar a vida. exatamente, exatamente. É um dia de confraternização. E É aqui verdade. passamos para as duas histórias sanduíche, Uhum, onde eu pude entender que tanto, né, a sanduíche é o pão, a parte exterior e o conteúdo, que o torna sandes ou sanduíche, que vai por dentro. A parte de fora, o pão sem a sanduíche, era o comportamento dos familiares, uhum, que o Amado Durão já realçou há pouco. A parte, o pão sem o conteúdo que o torna sandes ou sanduíche, era o comportamento dos familiares de Cristo, que estavam paralelamente e de forma estranha a concordar com as acusações do inimigo de que Jesus estava mesmo louco. Porque uhum. a sanduíche, ou seja, o conteúdo era a acusação dos líderes religiosos de que Jesus só estava a expulsar demônios porque ele tinha conluio com Satanás. E ele disse, mas onde é que vocês já viram Satanás expulsar Satanás? Exatamente. Portanto, essa parte podemos dizer, é o frango, e para se tornar panado, que é o pão e o frango, portanto, o autor junta o comportamento dos familiares de Jesus, que ele está perdido, nem está com medo, não tá preocupado conosco, desde manhã pregou, Uhum. não para, e o autor diz que Jesus não é como nós hoje, né? Tem pessoas na fila, tem pessoas à espera que ele resolva o problema deles e para. E diz, não, vocês fiquem para amanhã. Ele trabalhava até terminar. E Uhum. os familiares diziam, não, ele perdeu uma cabeça. E os acusadores dele diziam, não, pois, por isso que estamos a dizer que ele só está a fazer isso porque ele está em conluio com o diabo. Com o diabo, é Deu uma verdade. controvérsia mesmo. Pois, porque sabem, amigos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando o Espírito Santo não trabalha na nossa vida, no nosso coração, o resultado é esse. Começamos a criticar quem tem comunhão com a luz, Exato, quem tem exato. comunhão com Deus. As coisas que ele diz não fazem sentido para nós, porque nós estamos distantes da salvação. Porque a família de Jesus esteve à procura dele. Enquanto isso, os fariseus acusavam Cristo. E aqui há um detalhe importante que eu gostaria de partilhar, é que Jesus aproveita nesta lição, irmãos, para nos alertar sobre o perigo de atribuir a obra do Espírito Santo ao diabo. Exatamente. Espírito Santo a trabalhar na vida de Cristo, na vida de um crente, e nós atribuirmos essa obra a Satanás. Cuidado. Isso é grave, porque o Espírito de Deus jamais vai colaborar com Satanás. Não é possível, porque nós somos da luz. Exatamente. E se estamos na luz, temos que nos separar das trevas. Exatamente. E ele, nessa parte de atribuir as obras dele ao Espírito Santo, chegou a dizer que, então, todo aquele que houver as obras da luz, os apelida como sendo as obras do inimigo, este está voluntariamente a negar o Espírito Santo e, nesse caso, está a pecar contra o Espírito Santo. Uhum. Tanto. E a continuar nessa prática, nessa vertente, o reino de Deus lhe será retirado porque rejeita categoricamente a presença do Espírito Santo. E também Cristo fez questão, e quando lhe perguntaram, mas os teus familiares estão à Uhum. tua procura e eles Exatamente. querem saber de ti, porque você nem sequer está a fazer caso dele.
casos dele. Exato. Deles. E ele diz, Jesus que lê os corações, viu que a atitude dos parentes contrastava com o reino da luz. Ou seja, exatamente. Nesse caso, os familiares de Jesus passariam, ele teve que, como é que eu digo, teve que redefinir, em vez de ser Maria e os filhos de José e outros, né, os próximos, passaram a ser aqueles que estavam a ouvir os seus ensinos, os que estavam a ser exortados e admoestados pela pregação, e aqueles que estavam a participar também, ou que estavam a ser curados por seus atos de misericórdia. Ou seja, a minha família é aquela que faz a vontade do meu pai que me enviou. É verdade. E aqui temos que ter cuidado. Se numa casa é só a mulher que faz a vontade do pai, ou é o marido, ou é outro membro, e não há uma comunhão, porque comunhão com Deus é estar, é revestir-se do caráter dele. Se numa casa houver essa divisão, né, então aquele que está a fazer a vontade do Pai é que é filho de Deus pela presença de Cristo, que veio, que é nosso irmão mais velho e que veio viver conosco diretamente, né? Quem vê a mim vê o Pai. Portanto, é filho de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Isso Seu mesmo. marido é que está com Deus, esse é filho de Deus. Eu tenho um último comentário, o Beneneco também vai poder fazê-lo. Essa parte final, dizer que quando olhamos para a Bíblia e lemos que Jesus fez um descaso ou não considerou com grande importância que os familiares, porque José na altura já tinha falecido, a mãe e os irmãos estavam à procura dele, podíamos dizer assim, que falta de consideração por parte de Jesus com a sua família. Mas não é verdade, irmãos. Porque as aparências podem enganar. A mãe e os irmãos estavam errados. Deixar o trabalho naquela altura para atendê-los naquele momento era prejudicial à sua missão e a si mesmo. Por isso é que mais importante do que os laços carnais são os laços que unem Jesus à sua família espiritual. Amém. Porque quem faz a vontade de Deus, o que é que disse Jesus? É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, amém, amém. Portanto, para terminar, dizer que Jesus deu-nos o exemplo de uma pessoa totalmente abnegada, ou seja, que se negava a si mesmo para cumprir a vontade do Pai. Preferia valorizar o próximo do que ele mesmo. E Romanos 12:10 diz que a palavra de Deus diz que cada um considere o outro superior a si mesmo. E é isso que Jesus veio fazer. Portanto, quando se tratava de ensinar, de pregar, de curar, de confraternizar, ele empenhava-se até ao limite, porque a comida dele, a bebida dele, era fazer a vontade do Pai e não a própria vontade dele. Por isso, nessa questão da ajuda, sejamos cautelosos, porque se o próximo está a precisar de ajuda, mesmo que for no sábado, não adianta passar de largo, não adianta correr, porque está na hora, vou perder a primeira oração. Estaremos a adorar em vão quando o testemunho, ou seja, a prática de fé devia ser exercida diante daquele que está a precisar da nossa ajuda. Sejamos abnegados, que esse exemplo que Jesus deixou-nos quando o assunto é servir. Amém. Então, nós agradecemos ao Beneneco pelas contribuições e esperamos que o Espírito Santo possa traduzir melhor tudo aquilo que aqui foi dito. Amém, amém. Oração e seja a vontade do nosso Deus. Amém, amém, amém.